Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais uma poderosa mensagem de Deus para a minha e para a tua vida. Neste novo vídeo, nesta nova mensagem, nesta nova série, eu quero vos dizer que o Senhor falará grandemente na tua vida. É com verdade que eu te digo que podes ficar até o final deste vídeo porque você vai sair daqui totalmente edificado e transformado porque o Senhor está falando grandiosamente. Amém? Esta nova série tem como tema a preparação de Deus. E a palavra de hoje tem como tema a preparação de Deus. Davi. Sim, é sobre Davi que falaremos hoje, em como Deus tirou um pastor de ovelhas para rei. Do pasto, do campo, o filho desprezado, e o Senhor o honrou. Como assim? Onde é que mora a preparação? Onde é que mora toda, todo o trabalho que o Senhor fez com ele para que desta fase o Senhor o pudesse conduzir para esta fase? Amém? Mas não vamos demorar. Eu quero vos pedir, antes de mais, que vocês curtam, comentem, compartilhem e curtam mesmo, curtam. E inscrevam-se no canal. Inscrevam-se para nós continuarmos a crescer, porque este canal vai crescer, este canal vai ter milhões de seguidores. Mas eu não estou aqui a fazer isso por causa dos milhões de seguidores, mas é porque o Evangelho tem de ser anunciado enquanto é dia, amém? Mas sem mais, vamos para a palavra do dia, amém? Amém. A palavra de hoje encontra-se no livro de 1 de Samuel, primeira carta de Samuel, no capítulo número 16, versículo 12 e 13. O tema de hoje é a preparação de Deus. Davi. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 12. Portanto, mandou chamá-lo. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. O Senhor disse: Levanta-te, é este, deves ungí-lo. Seguidamente, Samuel pegou no chifre com óleo e ungiu-o na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito de Jeová deu poder a Davi. Mais tarde, Samuel voltou para Ramá. Amém. Essa é a palavra de hoje. A palavra de hoje centra-se num único foco em que nós vamos descobrir a preparação de Deus. Não é sobre o palco hoje, é sobre o que acontece depois de você conhecer o chamado para o qual Deus te trouxe, ou Deus te chamou. Aqui nós vemos claramente um homem, quem? Samuel e Davi, seus irmãos e sua família. Davi, ou Samuel, ao ir para a casa de Jessé, ele, conforme Deus lhe orientou, mandou que fosse para lá porque de lá o Senhor ungiria um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. Chegando lá, haviam os filhos de Jessé, os 7, todos aí prontos, que era para, vendo Samuel, escolher entre um deles a quem o Senhor indicasse para fazê-lo rei. Só que nessa reunião, quando Samuel manda reunir toda a família, eles se esquecem de um. Eles esquecem de um dos filhos. E quem era esse filho esquecido? Foi Davi. Davi, o filho que foi esquecido pelo próprio pai, foi na verdade o filho que o Senhor considerou digno de ser o próximo rei de Israel. Amém? Davi não estava presente naquela reunião, mas era ele a quem o Senhor escolheu. Mas os seus pais não o consideraram. Por quê? Porque antes Samuel havia dito: reúnam toda a família, porque eu me assentarei com vocês para oferecer um sacrifício. Mas eles não contaram com Davi. Davi onde é que estava? Davi estava no pasto, trabalhando, cuidando das ovelhas do pai. Amém? Davi estava lá trabalhando, sendo obediente ao seu pai, cuidando, zelando por aquilo que era do seu próprio pai. Mas ele não foi considerado quando mandaram reunir a família.
Mas pronto, superando essa crise de que até os próprios pais não o consideraram. O homem que foi chamado para ser o próximo rei não foi nem considerado para a reunião pelos seus pais. Esse mesmo homem foi o que Samuel disse: não nos assentaremos para comer até que esse filho chegue. E quando ele chegou, é o que nós acabamos de ler. O Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge-o, pois é este a quem eu escolhi para ser o próximo rei de Israel. E foi ele a quem o Senhor, ou a quem Samuel ungiu. E assim continuou, e assim permaneceu. E a palavra vem dizer que a partir daquele momento o Espírito do Senhor passou a habitar em Davi. Primeiro ponto sobre a preparação de Deus. O Espírito do Senhor começou a habitar em Davi. Primeiro ponto. Sem o Espírito é impossível que haja continuidade na promessa, que haja continuidade na preparação. Sem o Espírito é impossível que as coisas continuem, porque o Espírito é o orientador, é o disciplinador, é aquele que vai estar lá no íntimo, vai te convencer, vai te endireitar e vai te guiar a fim de você poder compreender e continuar, amém? Mas não vamos complicar, vamos simplificar. Como assim? Continuando, a palavra nos vem dizer também que Davi continuava cuidando dos pastos do pai. Cuidando dos pastos do pai, das ovelhas e tudo mais. Só que o que acontece aqui na preparação de Deus? É que, por mais que o chamado de Davi era para ser rei, nós notamos que não é para o palácio que Davi vai. Não. Davi, depois de ser ungido, ele continua indo para o campo, continua indo para o pasto, continua indo cuidando das ovelhas do seu pai. E aqui nós podemos nos perguntar: como assim? Como é que um rei, futuro guerreiro, é formado no campo? Como é que alguém que foi chamado para fazer isso, Deus lhe diz para fazer uma coisa totalmente diferente? Por quê? Porque no campo, na lógica, é para formar agricultor. O campo é para formar alguém que trabalha com pecuária. O campo não é para treinar um guerreiro. Não é. Essa é a nossa lógica. Mas não é a lógica de Deus, porque para Deus nada é impossível. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas tolas e fracas para confundir as fortes, para aniquilar as fortes, amém? Então eu começo a olhar para toda a visão geral. Eu vejo Deus chamando alguém para ser rei e lhe mandando logo em seguida para o pasto. Eu fico, como assim? Como é que Deus chama alguém para ser rei, mas lhe manda para o pasto? Não tem nada a ver. Lhe manda cuidando de ovelhas, só que é justamente no pasto que ele pode obter as qualificações necessárias para o propósito que Deus lhe chamou. Se não fosse o pasto, era impossível que Davi alguma vez pudesse ser rei, porque foi no pasto que ele aprendeu tudo o que ele precisava para o reinado, tudo o que ele precisava para viver o propósito de Deus, mesmo não percebendo, mesmo não fazendo sentido algum, porque não faz mesmo sentido algum. Não faz sentido Deus chamar um rei do pasto. Não faz. Isso nem é motivo para dúvida. Não faz sentido. Mas ainda assim o Senhor o chama, ainda assim o Senhor o traz para perto, ainda assim o Senhor quer trabalhar com ele, aquele a quem ele mandou para o pasto. Só que nós vemos também em seguida que o Espírito do Senhor se apartou de Saul e um espírito mau começou a incomodá-lo. E por causa disso, ele procurou por alguém que sabia tocar harpa, porque aquele espírito
ia embora quando ele ouvia o som da harpa que o acalmava. E quem é que tocava harpa naquele tempo? Hã? Exatamente, Davi. Davi. E onde é que ele aprendeu a tocar? Com o Espírito do Senhor, no campo, no pasto, com as ovelhas. Ele não aprendeu com os melhores instrumentalistas daquele. Não. Ele aprendeu justamente no campo, onde ele aprendeu a louvar, onde ele aprendeu a bendizer o nome do Senhor. Ele não aprendeu lá no santuário, ele não aprendeu lá com os. Não aprendeu lá com os levitas, não. Ele aprendeu justamente no campo. Então agora começa a compreender que apesar de o lugar para onde Deus lhe enviou não tem nada a ver com o propósito que Deus lhe declarou, eu começo a perceber uma coisa. Deus pode usar até as coisas tolas para aniquilar as fortes. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus pode usar o que Ele quiser para fazer o que Ele quiser, porque nada pode impedir o seu propósito de acontecer. Por quê? Porque se para ser rei Ele chama o homem do pasto, o que é que Ele impede de chamar você do lugar onde você está? O que é que lhe impede de chamar você do lugar onde você está? Sendo que Davi foi chamado do pasto, não foi considerado pelos seus pais. Davi, o mais jovem, o mais rapazinho, se calhar também foi por isso que nem foi considerado. Porque nem tinha a estatura, não tinha a aparência necessária para o requisito no pensamento do pai. Hum? Mas podemos agora também perceber que o pasto, no lugar de preparação, foi onde Davi aprendeu a tocar harpa. Segundo ponto, se não fosse o pasto, Davi não teria aprendido a tocar harpa, porque é lá, com a presença do Senhor, que ele louvava e adorava. Amém. Então, você consegue compreender o seguinte, é que Deus, quando Ele quer fazer uma coisa, Ele não precisa fazer que tudo faça, Ele não precisa que tudo faça sentido. Ele só precisa que você obedeça e que ande conforme Ele está te pedir. Não faz sentido. Lógico, Davi também não viu sentido algum. Se eu fosse Davi, eu também não ia ver sentido algum em o Senhor me chamar para ser rei e logo em seguida eu estou a voltar para o pasto. O que é que afinal eu vou aprender no pasto? Cuidando de ovelhas. Só que nem tudo são ovelhas. Há coisas que só são possíveis lá, no pasto, onde só havia a solidão. Era só Davi, mais ninguém ao lado. Não tinha ninguém, além das ovelhas, claro. Lá ele se permitiria Deus usá-lo da forma conforme lhe agradasse. Mas vamos continuar agora. O Senhor também vem dizer na sua palavra o seguinte. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 15. E Davi ia ter com Saulo e voltava para cuidar das ovelhas do seu pai em Belém. Davi já estava indo para o palácio onde Deus lhe prometeu, mas mesmo indo para o palácio, sempre voltava para o mesmo lugar, para a mesma coisa, como que se nada tivesse mudado, sempre para cuidar das ovelhas do pai. Mas ele também não cuidava com desprezo, ele cuidava com zelo. Mesmo sendo chamado para ser rei, ele mesmo assim cuidava com zelo. Podia ser pouco, mas ele cuidava com todo amor e carinho. Ele dava tudo de si, de tal maneira que até a coragem que Davi precisou, Deus formou no
pasto. Como assim, irmão? Você me pergunta. Pois eu vou te dizer que Davi, no pasto, ele treinou aquilo que nenhum guerreiro treinou em treino de exército. Porque no exército eles treinam brutalmente, eles treinam força, eles treinam resiliência, eles treinam obediência, mas nenhum deles treinou aquilo que precisavam, que era o quê? A coragem. Porque Davi, enquanto estava no campo, não era no exército. Só para vocês terem uma noção. O homem, vamos continuar, no campo, enquanto ele cuidava das suas ovelhas, apareceram os animais, urso, a palavra vem nos dizer que um urso e um leão apareceram e levaram uma das ovelhas. E Davi, vendo isso, ele perseguiu o animal a fim de recuperar a ovelha e achando, ele abriu a sua boca e o despedaçou. Conforme ele ainda diz ao próprio Saul em 1 Samuel 17:34, Davi disse a Saul: Meu senhor, sou pastor do rebanho do meu pai. Quando veio um leão e também o urso e levou uma ovelha do rebanho, fui atrás dele e ataquei-o, livrando a ovelha da sua boca. Quando ele avançou contra mim, agarrei-o pelo pescoço, feri-o e matei-o. O seu servo já matou um leão e um urso. Vou parar por aqui. O seu servo já matou um leão e um urso. Aquilo que nenhum soldado treinou, Davi treinou no campo. Então você agora começa a perceber que quando Deus te chama para um lugar, aquilo, se você se dedica realmente com plena devoção, aquilo que você vai aprender no lugar onde Deus vai te enviar é muitíssimo melhor do que aquilo que parecia ser o lugar certo. Às vezes você pediu uma coisa, Deus te mostrou um lugar, ou Deus te mostrou alguma coisa que Ele quer fazer contigo e você pensaste, não, se é isso aqui que Ele quer, o mais lógico é que Deus me conduza para isto. Só que não, Deus não te chamou para aquilo, ou melhor, Deus não te conduziu para aquilo, mas Deus te conduziu para um outro lugar. Deus te guiou para um outro lugar, Deus te deu um outro rumo muito diferente daquele. E o que aconteceu? Aconteceu que, te dando um outro rumo, você começou a ver, meu Deus, não tem nada a ver. Mas olha agora para Davi. Olha para a experiência de Davi, que Davi adquiriu por se entregar para Deus, mesmo não parecendo nada do que havia sido chamado para tal. Por quê? Porque Davi foi chamado para ser rei, mas ele viveu no campo. Davi foi chamado para ser rei, mas nem por isso foi no palácio que ele viveu. Na verdade, ele ainda foi expulso do palácio, por assim dizer. Por quê? Porque ele estava a ser perseguido pelo próprio rei do palácio. Mas a coragem que Davi precisava, ele também adquiriu no campo, no lugar onde não parecia, no lugar mais improvável. Por quê? Porque se você quer adquirir força, ou naquele tempo, se você quer treinar, se você quer ser bom em batalha, o lógico seria treinar com o exército. Mas não foi para o exército que Deus mandou Davi, mas ele mandou para onde? Para o pasto. Vai cuidar de ovelhas. E foi cuidando de ovelhas que Davi adquiriu a habilidade de tocar harpa, o que lhe permitiu estar no palácio, tocar para Saul. Lhe deu um vislumbre, ele foi permitido experimentar daquilo, como é que funciona, onde como é que é assim aquilo. Ele pôde conhecer e voltar para o campo cuidando das suas ovelhas. Outra coisa que ele aprendeu sobre a coragem.
A coragem que Davi precisava, que não só Davi, mas todo o exército precisava, só Davi tinha. E aprendeu aonde? No campo, aonde nenhum guerreiro vai. Nenhum. Ok? Então devemos compreender uma coisa com isso. Qual é? Deus nem sempre vai fazer do jeito que nós pensamos ou achamos melhor. Ele faz sempre conforme lhe agrada, porque o fim é a glória e honra do nome dele, não nosso. Amém? Confia nele, crê nele e anda conforme ele te pede, porque eu sei que aquilo que ele te prometeu ele vai cumprir. Amém? Estamos juntos e até o próximo vídeo. Amém? Bye.